Olá, Deus abençoe. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu gostei, deixar o seu like e fazer seus comentários. Ajude-nos a divulgar esta mensagem. Deus abençoe. Vamos lá, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Diga comigo, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É o firme fundamento, é o alicerce, né? É o fundamento de tudo, das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, diga comigo, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pode ter muita explicação. Podem tentar explicar. Mas aquilo que se vê não é feito daquilo que é aparente. E isso é muito forte. E a única maneira de entrarmos na profundidade disso é de forma espiritual. E é entender o poder da palavra. O poder da palavra, porque parece que os mundos foram criados daquilo que é aparente, mas não foi. E sim pelo poder da palavra. E palavra de quem? Palavra de Deus. Então vamos lá. Hebreus 10, 22. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, diga comigo, e com plena convicção de fé. Apeguemo-nos com firmeza à esperança, diga comigo, que professamos. Diga, pois, aquele que prometeu é fiel. É importante que nós, mais uma vez, nós vamos mostrar a vocês, né, vamos meditar juntos, acerca do poder da palavra, não simplesmente do poder da palavra, ou unicamente do poder da palavra de Deus, mas o poder de confessarmos a palavra, o poder de declararmos a palavra, que é uma coisa que a maior parte das pessoas fazem não como um hábito, fazem de vez em quando, esporadicamente, não tem aquela prática. A Bíblia nos ensina que nós cremos e nós declaramos o que cremos através das nossas palavras. Com o coração se crê, com a boca se faz confissão. E não só para pecado, confissão de promessas. Não só confissão de pecado, pecado é confessado, promessas também é confessadas. Está entendendo o que eu quero dizer? Nós não só confessamos os erros, não só confessamos os pecados, mas confessamos o poder da palavra, confessamos o que cremos, confessamos naquilo que acreditamos. Confessamos aquilo que acreditamos. Olha que palavra linda. Diga comigo, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu, pode passar. Gênesis 1:1. No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma
e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Diga comigo, disse Deus, haja luz, e o que houve? Naquela imensidão de trevas, disse Deus, haja luz, e houve luz. Observe que a palavra ela traz luz. A palavra traz luz aonde há trevas. Pode prestar atenção que não é difícil você entender sobre isso. É aquilo que nós sempre falamos, né? Ainda falamos a semana passada. O grande problema da pessoa não é começar algo, é conseguir dar continuidade àquilo que começa, né? O que eu perguntava a semana passada. É muito fácil, todo mundo começa, todo mundo tem caminha na direção certa por um tempo, todo mundo crê de uma forma linda por um tempo, mas você dá continuidade a isso, que é outra história, né? É o que eu perguntava, quanto será que nós vamos, quantos de vocês eu vou ver aqui, será o ano que vem? Quanto será que nós vamos, daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, se Jesus não voltar, vai estar aí? Então, o grande problema das pessoas não é fazer, as pessoas até começam a fazer, mas é realmente as pessoas conseguirem dar continuidade, fazer constantemente, continuamente, como a prática de declaração da palavra. A prática de declaração, de declarar a palavra, não declarar os problemas, não declarar o que eu estou passando, mas sim declarar a palavra. Não declarar a mágoa, o ódio, o rancor, a raiz de amargura que está dentro de mim, ou a minha incapacidade, não dou conta, não consigo, eu me sinto tão fraco. Não, declarar o poder da palavra, declarar o que está escrito, e declarar continuamente, ficar e professar aquilo que eu creio. Aí está a diferença. Então, a palavra, diga comigo, ela traz luz. Você vê que você chega à igreja, você chega em trevas, e de repente uma luz se abre. Através do quê? Da palavra. Você chega na igreja, você caminha, você não sabe o que fazer, para onde ir, que direção tomar. Você chega, é como se você estivesse num breu. E aí você começa a fazer a coisa mais importante, que é ouvir a palavra. Pode prestar atenção, que a pessoa, quando ele chega na igreja, ele não faz outra, não tem mais nada para fazer. Quem chegou na igreja, chegou no fundo do poço, sabe disso. Que não tem outra coisa para fazer. Já fazer, você já tentou de tudo, né? Aí, quando não tem mais alternativa, então a gente para ouvir a palavra. Porque a única alternativa que a gente tem é parar para ouvir a palavra. E aí, quando você para ouvir a palavra, é quando a luz, ela se revela. É quando a sua vida e os seus caminhos se clareiam, são iluminados. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Depois, disse Deus, haja entre as águas um firmamento e separe. Diga comigo, disse Deus, haja. Haja entre as águas um firmamento que separe águas e águas. Então disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Palavra que eu quero, repita comigo, domine. Ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e toda a terra, de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movam rente ao chão. Diga comigo, domine. Lembre-se que é de extrema importância você entender que nós fomos criados para dominar. Foi dado poder a nós de domínio. Foi dado poder a nós, a autoridade a nós. Foi dado poder para dominar e não sermos dominados. O poder de domínio. O poder de domínio. Diga comigo mais uma vez. O poder de domínio. Criou Deus o homem à sua imagem.
A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus o abençoou e lhe disse: seja férteis e multiplique-se, encham e subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos, diga comigo, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Dominem, pode passar. Grave essa palavra, domine. Diga comigo, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé, ela vem do ouvir e do ouvir a palavra. A fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. A fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. A fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. Por isso que quando nós lutamos com vocês intensamente, quando nós falamos a vocês, se dedique a isso. Se dedique, porque nós vivemos uma guerra diária. Nós vivemos uma batalha contínua, uma guerra interna, uma insatisfação contínua. Nós somos bombardeados a todo tempo, a todo instante. Nós somos bombardeados, são bombardeios externos, internos. Pode prestar atenção que, como sempre falamos, há dias que você não sabe por que aquele desânimo, há dias que você não sabe por que tanta ansiedade, tanta preocupação, né? Por que você está tão ansioso, por que você está tão preocupado, ou por que tamanha insatisfação dentro de você. Há dias que você não sabe. Lembrando, eu falava nessa sexta-feira, né? Eu falava e orava com o pessoal na sexta-feira, quem estava aqui, nós falávamos o seguinte, quando a gente lê a respeito da atuação do mal, do diabo na vida de uma pessoa, então eu mostrava situações que o mal realmente estava ali, entrou, dominava, pessoas entortava, pessoas caía, babava, era jogado no chão. Depois, nós fomos para o texto que fala que Satanás entrou em Judas. Quando Satanás entrou em Judas, nada aconteceu. Ele não incorporou, ele não ficou endemoniado. Mas quando Satanás entrou em Judas, Satanás fortaleceu aquele espírito de traição. Fortaleceu aquele espírito, mostrando a ele. Você observe que são outras coisas que nós precisamos estar atentos, né? Judas, diga comigo, ele tinha o melhor líder, o maior exemplo, o melhor professor, poderia colocar o melhor pai, o melhor irmão, o melhor mestre. Ele tinha aquele que foi o maior exemplo de fé, de caráter, de postura, de conduta. E o que ele aprendeu com Jesus? O que ele absorveu de Jesus? E eu disse e ainda mostrei que tem gente que diz assim, né? Tem gente que diz assim, mas porque já foi estabelecido que Judas o trairia. Mentira. Aonde? Haveria um traidor, mas nunca disse que foi Judas. Segundo, eu estava mostrando que Satanás procurou já a brecha nele. Ele era o único que tinha uma brecha totalmente exposta, de desvio de caráter. Ele era um que já estava exposta o seu desvio, o seu ponto fraco. Então foi ali, Satanás entrou, os sacerdotes, por inveja de Jesus, já queriam uma ocasião para pegar Jesus, então ele entrou em Judas. E aí o que mexe com a gente? E o que cabe a reflexão para cada um de nós? Todo mundo acha que um pensamento, um sentimento,
é coisa minha mesmo. E não combate, não pega para tratar. Um sentimento errado, um pensamento errado, e realmente a pessoa, ela age com naturalidade com aquilo que ela não deveria. Ela está num desânimo absurdo, não tem força para lutar, não tem força para buscar, sentimentos são os piores, vai tomando conta do coração, vai direcionando para uma direção errada, e a pessoa acha, não, isso é coisa minha mesmo, essa é coisa minha, eu acho que é fruto do quê? Se tem uma coisa que eu preciso estar atento e começar a combater e repreender, é pensamentos e sentimentos, aquilo que está acontecendo dentro de mim. É aquilo que está acontecendo dentro de mim. Eu preciso usar a minha fé para entender, não, esse pensamento, esse sentimento não está de acordo com a palavra. Isso não está de acordo. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha mente, o sangue de Jesus tem poder sobre os meus olhos, o sangue de Jesus tem poder sobre o meu coração, o sangue de Jesus tem poder sobre os meus sentimentos, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus eu rejeito, eu repreendo. Senhor, passa do teu sangue na minha mente, passa do teu sangue nos meus olhos, nos meus ouvidos, no meu coração. Senhor, eu não aceito esse sentimento, eu não aceito esse pensamento, sai da minha mente, sai do meu coração. Só que a pessoa fica assim, ela não busca, não vem orar, não quer reagir, e é como eu disse, né? Eu falava sobre isso. Às vezes é mais fácil a pessoa dizer assim, eu não tenho força, então, diabo, eu estou me entregando, do que dizer, não, eu estou me levantando para lutar. Está entendendo o que eu quero dizer? Uma pessoa mandou uma mensagem a semana passada com um pastor nosso, ele disse, num tom de despedida, não tem mais jeito, eu te agradeço por tudo que o senhor fez, mas eu estou cansado de viver, e tal. Eu disse, lindo, parabéns, porque é muito mais fácil eu dizer, diabo, toma minha vida, eu não vou lutar mais, eu estou me entregando a você, do que dizer assim, não, eu estou me levantando e vou lutar, porque existe um Deus, o poder desse Deus é maior, eu vou lutar, eu vou me levantar, e Deus vai me dar a vitória, eu vou dar a volta por cima. Só que é sempre mais fácil, quando nós deveríamos lutar, e lembre-se, olha o que eu estou dizendo, o texto diz assim, o diabo entrou em Judas. Quando Jesus falou que haveria um traidor, todo mundo queria saber quem era o traidor. Jesus pegou um pedaço de pão, levou na boca de Judas, olhou no olho dele e disse assim, faça o que tem que ser feito. Nenhum entendeu o que Jesus queria dizer. Nenhum dos discípulos, mas Judas entendeu. Judas sabia que Jesus já sabia. Não era para ele cair a ficha e dizer assim, não, me perdoa, Senhor. Me perdoa, eu fui assediado, fui procurado, tentaram me comprar, tentaram me subornar, não podia? Sim ou não? Ele não sabia que era errado? Sabia. Só que daí a pessoa agir é que é uma outra história. Então, olha, diga comigo, de sorte que a fé é pelo ouvir. Se você quer tratar alguma coisa na sua vida, alguma área da sua vida, é ouvindo a palavra. E quanto mais você ouvir a palavra, mais força, mais fé você vai ter para vencer os problemas, os desafios que você tem nessa área. Quanto mais você colocar a palavra para dentro de você, na sua mente, no seu coração, quanto mais você plantar a palavra, essa boa semente no seu coração, mais você vai crescer, mais você vai se desenvolver. Mas isso não é uma coisa fácil, é uma coisa que, em muitas ocasiões, a pessoa acha até chato, não é verdade? Se eu tiver que passar horas e horas assistindo uma televisão, a gente passa, mas ouvir a palavra
muitos não querem. Se eu precisar ler um livro inteiro, eu leio. Porque você vê que a guerra já é uma guerra espiritual. Porque conhecereis a verdade e a verdade. E se eu não tenho acesso à verdade, eu continuo ainda escravo. 10, pode mudar, 10, 8. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Diga comigo, a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. A palavra da fé que estamos proclamando está em sua boca, está em seu coração, pelo menos deveria estar, né? Pelo menos deveria estar, se não está, pelo menos deveria estar. Fala, mas perto ela está. Perto ela está. E ela deveria estar na minha boca e no meu coração. Porque, inclusive, como nós combatemos sentimentos e pensamentos? Declarando a palavra. Declarando a palavra. Pode prestar atenção, você pode estar oprimido do jeito que for. Se você começar num processo repetitivo, declarando a palavra, fazendo uso da palavra, né, de versículos bíblicos, se você começar a combater e fazer uso da palavra, né, e quando você terminar aquele processo, aquele sentimento já não é daquele tamanho que estava no início. Já não tem mais aquela proporção que estava no início. Se torna menor, bem menor. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É importante, né? Nós confessamos ao Senhor e cremos em nosso coração. Mas quando nós falamos de confessar ao Senhor Jesus, não é simplesmente, inclusive, vou pedir mais uma vez, se porventura muitos não ouviram a mensagem de quarta-feira, ouça a mensagem de quarta-feira. Entra no YouTube, entra lá, ouça, assista, pode ser a da bispa, pode ser a minha, tanto faz. Assista lá a mensagem de quarta-feira para você entender um pouco mais sobre o sacrifício de Jesus e sobre a Páscoa, a verdadeira Páscoa, o que a Bíblia diz a respeito e que Jesus é a nossa Páscoa. Mas vamos lá. Quando eu confesso ao Senhor Jesus, eu confesso não só o sacrifício, mas eu confesso as palavras do Senhor e creio no meu coração. As palavras que o Senhor disse, ela é uma lei. Eu creio e eu confesso, eu declaro essas palavras. A palavra tem que estar na minha boca. A palavra tem que ser declarada. Lembre-se que acabamos de ler, haja luz. E houve luz. Aonde havia trevas, passou a ter luz pelo poder da palavra. Declaração da palavra. Pois com o coração, diga comigo, se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca, diga comigo, com a boca, se faz confissão para a salvação. Coração se crê, com a boca se faz declaração. Coração se crê, com a boca se faz declaração. Coração, é importante a gente entender isso e começar a declarar, né? Porque sempre nós ensinamos o seguinte, que tudo, inclusive os maus pensamentos e os maus sentimentos, ou aquilo que nós chamamos de tentação, e como alguns acreditam que muitas vezes está sendo tentado pelo próprio Deus, depois você lê Tiago 1, você vai entender que Deus não tenta ninguém. Deus não tenta. Uma prova é diferente de uma tentação. Tentação está voltado para o pecado, sempre voltado para o pecado. E a Bíblia diz que Deus não tenta absolutamente ninguém. Mas como você combate um pensamento e um sentimento? Primeiro, eu creio no que está escrito na palavra e eu faço declaração dela. Eu faço declaração. Como eu mudo uma situação que eu estou vivendo?
Eu creio na palavra e declaro. 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 Eu creio na palavra e faço declaração da palavra. E quando você faz isso, você crê com o coração para a justiça. Você é justificado porque você crê. E quando você confessa com a sua boca, você alcança, você é salvo. Lembre-se que salvação não engloba só salvação de alma, tudo que o sacrifício de cruz trouxe. Todos os benefícios, cura, libertação, vida em abundância, tudo que engloba a salvação. Mas diga comigo, declarando, confessando. Eu confesso pecado e confesso a palavra. Como diz a Escritura, diga comigo, todo o que nele confia, jamais será. Poxa vida, meu Deus, se eu confio nisso, se eu acredito nisso, então eu faço uso, eu gravo, está na minha boca, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Senhor, eu confio no Senhor. Senhor, eu tenho agido pela Tua palavra. Senhor, eu tenho caminhado à luz da Tua palavra. Senhor, está escrito que todo aquele que confia no Senhor jamais será envergonhado. E eu declaro essa palavra na minha vida. Eu não serei envergonhado. Eu não serei envergonhado. Eu não serei envergonhado. Eu não serei envergonhado. É o poder da declaração. Confessar, declarar a palavra. Amém? Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreendam. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, diga comigo, perdoe-lhe. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus, deixa eu ver o próximo. Os apóstolos disseram, Senhor, aumenta a nossa fé. Entendeu? Sim ou não? Ah, Senhor, aumenta a nossa fé. Então, tá bom. Vamos lá. Mesmo capítulo aqui. Ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhe obedecerá. Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão, diga comigo, dizer a esta amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Sempre que nós lemos essa mensagem mostra a fé do tamanho de uma semente de mostarda. Lembre-se que a semente de mostarda é a menor semente das hortaliças e se torna a maior. A menor, diga comigo, se torna a maior. Mas lembre-se que a semente, ela tem que ser plantada para que ela germine e se transforme em uma grande árvore, vamos dizer assim. O exemplo que Jesus deu, não só no sentido do poder, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a esta amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhe obedecerá, tanto para os problemas, tanto para as situações, mas se você prestar bastante atenção, está na sequência do perdão.
aumenta a nossa fé. Olha, se o teu irmão pecar contra você 7 vezes e voltar e pedir perdão a 7, perdoe-lhe. Ah, Senhor, aumenta a nossa fé. Se vocês tiverem fé do tamanho da semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. O Senhor está tratando essa questão de perdão, ou este sentimento, esta raiz de amargura, que o perdão, ele traz uma raiz, e quando diz raiz de amargura, a Bíblia está falando de uma raiz venenosa, uma raiz infecciosa, uma raiz que amarga. E a Bíblia está dizendo que se eu disser a esta moreira: arranque-se e plante-se no mar. Arranque-se e plante-se no mar. Ela lhes obedecerá. Por quê? Porque a falta de perdão, ela pode ser um obstáculo para que coisas incríveis, respostas, mudanças, milagres aconteçam na vida de uma pessoa? Pode. Não só pode, como é. E nós vamos ver isso na sequência, quer ver? De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: mestre, vê, a figueira que amaldiçoou secou. Respondeu Jesus: tenha fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser, diga comigo, disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, diga comigo, assim lhe será feito. Como sempre ensinamos, olha o poder da palavra. Olha o poder da palavra. De falar com o problema, de falar com as situações, de falar com os sentimentos, de falar com os montes que estão no nosso caminho, falar com ele, declarar isso continuamente, profetizar isso continuamente. Levante-se, sai do meu caminho, sai da minha vida, esse problema vai sair da minha vida, essa situação vai sair, essa doença vai sair, esse problema financeiro eu ordeno que saia da minha vida, essa amarração saia da minha vida, essa falta de progresso, essa estagnação saia da minha vida. Ali, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês, diga comigo, pedirem em oração, diga comigo, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no. Diga comigo, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Meu Deus. Se vocês perdoarem, se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. A falta da liberação do perdão pode amarrar a minha vida? Pode. Não só pode, como amarra. A falta da liberação do perdão pode ser um impedimento? É um impedimento. Por quê, bispo? Porque, como disse, o perdão, primeiro nós pecamos todos os dias, e nós somos perdoados todos os dias. Se Deus for nos tratar da mesma forma, Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado. Parou para pensar? Olha a oração do Pai Nosso. Nos perdoe, assim como nós
seja feito, querido. Você não tem perdoado ninguém, eu também não perdoo nada. Você não perdoa ninguém, eu também não tenho como te perdoar. Essa é a oração que você tem feito continuamente. Isso se torna, como diz, né, a Bíblia ensina, a gente se livrar de toda raiz de amargura. O que é a raiz de amargura? Uma raiz amarga. Uma raiz que traz amargura à sua vida. Uma raiz que contamina. Uma raiz que infecciona. Uma raiz que infecciona. É infecciosa. Muitos estão muito doentes física, mental e emocionalmente por causa da falta de perdão. Amargura adoenta. Amargura significa raiva infecciosa, que significa venenosa e horrível. Essa raiz faz brotar fruto amargo e mortal. Lembrando que você é igreja. Fruto amargo e mortal. Por isso que quando nós falamos a respeito que o perdão não é bom para os outros, é bom para nós, é por essa razão. Porque quem se torna amargo, quem tem algo infeccioso dentro de si, é a pessoa. E isso vai tornar um impedimento, uma barreira, para que essa autoridade, esse poder se manifeste na vida da pessoa, vai. Porque a fé, diga comigo, ela tem ação completa. Nós não podemos ser daquele tipo de pessoa que diz assim, eu tenho fé para os outros, mas não tenho fé para mim. Já viu a pessoa que diz, eu tenho fé para os outros, mas não tenho fé para mim. Eu até oro pelos outros, mas eu não tenho fé para mim. Está errado. Primeiro eu tenho para mim, depois para os outros. Porque se eu não tiver para mim, é porque é sempre mais complicado você colocar em prática por você. E aí, às vezes, voltado para a área, então, é muito mais fácil, que já não é tão fácil assim, porque se fosse tão fácil assim, as pessoas estariam conseguindo colocar em prática com muito mais facilidade, mas vamos lá, talvez seja muito mais fácil a gente fazer essa oração, e eu disser assim para você, querido, olha, você tem o poder de mudar toda e qualquer situação. Você está passando por um problema financeiro? Você tem um poder. Você vai declarar a esse monte, a essa moreira, você vai declarar que ela se levante, que ela se arranque da sua vida, que se arranque do seu caminho e se plante no mar. É um problema financeiro, é um problema de saúde, é um problema que você tem enfrentado, você vai determinar, problema, sai da minha vida, sai, arranque-se e lance-se no mar. Talvez seja muito mais fácil você, opa, que bacana, yes, vou colocar em prática. E a falta de perdão? Mágoa, raiz de amargura, não te aceito mais dentro de mim. Eu estou determinando que você seja arrancada do meu coração, arrancada e lançada, e plantada no meio do mar. Dentro de mim você não vai estar mais. Essa raiz infecciosa que produz fruto amargo, aqui dentro não vai estar mais. Amém? Isso é uma decisão, é a fé. É a fé. É a fé. E eu oro, eu tomo uma decisão. Eu tomo uma decisão que as atitudes de determinadas pessoas, sabe por que é uma raiz infecciosa? Vou te falar por quê. Porque além dela infeccionar o que está dentro de você, ela vai para o que está ao redor de você. Ela contamina o que está ao redor de você.
É simples. Pode prestar atenção que uma pessoa que está com mágoa de alguém, ela vai tentar atrair outros para ter a mesma mágoa daquele que ele está com mágoa. E isso pode ser um problema sério, porque a raiz infecciosa, ela pode contaminar os membros da família. E os membros da família também serão contaminados e, consequentemente, daqui a pouco, a família toda contaminada. E poderíamos estar muito à frente e não estamos. Poderíamos estar vivendo coisas muito maiores e não estamos. Por quê? Porque eu não tenho conseguido usar a minha fé para tratar esse problema. Colocar em prática as orientações que nós temos da palavra para tratar essa situação. Mas eu quero vencer. Eu quero vencer, eu quero uma vida vitoriosa. Eu quero que as minhas orações sejam respondidas. Podem ter orações barradas? Podem. Podem sim. Porque esse é o maior desafio que temos. De não permitir que sejamos contaminados. De não permitir que coisas entrem dentro de nós. É como eu disse, será que Judas suspeitou que o diabo entrou nele? Certamente ele estava assim, não, isso é coisa minha mesmo, é um sentimento meu, e ele já estava endemoniado. Será que uma pessoa vai desconfiar que um sentimento tão ruim que está dentro dela é uma coisa maligna, que é o diabo agindo ali? Porque se o diabo manter aquilo ali dentro dela, o diabo vai mantê-la aonde ela está e num caminho de retrocesso? Ela não se dá conta disso. Que tem uma ação do diabo. A pessoa diz assim, não, é meu mesmo, porque a pessoa fez isso por mim, comigo. Enfim, querido, mas você não entendeu o seguinte, que quem estava aqui comigo sexta-feira? Quem estava comigo aqui sexta-feira? Então, vocês ouviram o seguinte, os sacerdotes, os mestres da lei, queriam pegar Jesus. E aí ele encontrou quem para usar? Judas. Aí a gente entende, né? Você vê que, na verdade, o diabo estava usando instrumentos. Por isso que a Bíblia, quando diz que a nossa luta é contra a carne ou sangue, você vê que às vezes você acha que é uma pessoa, o diabo está por trás disso, alimenta um sentimento dentro de você horrível, mas por trás, quando acertar com aquela pessoa, ele vai tentar usar outra. Ele vai tentar usar outro instrumento. Passa. Então Pedro aproximou-se. Eu olhei aqui, me deu vontade de rir agora, viu, gente? Fiquei tão em paz. Nossa, 9h07, tenho tempo à vontade para pregar. Estou sossegado. Eu vou pelo meu relógio. Estou tranquilo. Aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7. Diga comigo, mas até 70 vezes 7. Agora zangou de vez, não zangou? Isso é que só mostra uma coisa a nós. Que nós devemos tomar uma decisão dentro de nós, andar em amor e em perdão. É uma decisão já. Errou, falhou, já está perdoado, já antecipadamente. Não vai entrar no meu coração. Cada um vai dar conta do que tem feito. Deus vai justificar, e aquele que tem implantado, injustiçado, cometido, falado, vai dar conta com Deus. Cada um vai dar conta com Deus. É uma decisão que a gente toma. Por quê?
Porque eu não quero que as minhas orações, não importa o tamanho da sua fé, quanto você diz que você tem fé, ou quanto você acredita que você tem a fé. Se a sua fé não for o suficiente para você conseguir fazer isso que nós estamos lendo agora, dizer a essa moreira, a esse sentimento, arranque-se e plante-se no mar, na minha vida não, no meu coração não, ficou limitada a sua fé. Suas orações, elas podem ser barradas. Como quando Deus traz mensagens como esta, é Deus falando conosco e mostrando coisas que Ele quer nos abençoar. Tanto é que essa mensagem, quando chegou a nós, chegou como nós estamos aí, novembro e dezembro, só 2 meses para terminar o ano, só 2 meses. Deus quer fazer tantas coisas, Deus tem tanto para nos abençoar, e às vezes nós alimentamos e permitimos que entre coisas, sentimentos, pensamentos, que saia coisas da nossa boca, porque já está no nosso coração, coisas que só vão amarrar, só vão atrapalhar, e pode entrar, é como eu disse ainda na segunda-feira, né? Quando eu disse na segunda-feira, a grande maioria estão felizes porque o Bolsonaro ganhou. Ótimo, perfeito. Mas se a fé de muitos não mudar, se a conduta de muitos não mudar, esqueça que o governo vai melhorar a tua vida. Esqueça, não vai mudar a vida de ninguém. Tem algumas coisas que podem ser melhoradas, mas começa pelo governo de nossa própria vida. Começa pelo nosso autogoverno. Começa pelas mudanças que precisamos ter. Pode-se criar uma série de situações que beneficiem, mas muito aquém daquilo que nós gostaríamos de viver, porque eu quero dizer o seguinte, se as mãos de Deus não estiverem sobre você, não adianta o governo estar te favorecendo. Inclusive a Bíblia diz sobre isso, e eu li o versículo, que muitos esperam favores do governante, mas a justiça vem de Deus. Muitos esperam favores dos governantes, mas a justiça vai vir de Deus. O governo pode ser espetacular, extraordinário. Se a sua fé não for espetacular, se a sua conduta não for espetacular, se a sua maneira de conduzir a sua vida não for espetacular, ficou do mesmo tamanho, não muda nada. Até porque a gente sabe disso, e eu sempre falo sobre isso, porque os mais antigos vão lembrar disso, os mais jovens também não é diferente. O meu pai está sentado aqui na frente me ouvindo. Eu não me lembro desde quando menino, de escutar a família do meu pai com os meus tios, e entrava um governo e saía governo, entrava governo e saía governo, entrava governo e saía governo, e a gente sempre escutava a mesma história. O governo tal acabou com o país. O governo tal acabou com o povo. O governo tal, nunca escutei falar, não, o governo arrebentou. Não é verdade? Sim ou não? E mesmo assim, teve gente se arrebentando, teve gente crescendo, teve gente vencendo. Então nós precisamos colocar dentro de nós, fazer realmente uma introspecção, uma autoanálise, e refletir sobre tudo, porque, olha o que Deus está falando, espera aí, eu posso... Tem pessoas, olha o que eu vou dizer, hein? Presta atenção no que eu vou dizer. Tem pessoas doentes, tem pessoas que mal se levanta de uma enfermidade, cai de outra, mal se levanta de um problema, cai em outro, mal se levanta de uma situação, cai em outra. Tem pessoas com a imunidade baixa, e quando eu falo, o principal fator é enfermidade, uma atrás da outra, e sabe qual é a causa? Emocional. Alimentando sentimentos que não deveria alimentar. Alimentando sentimentos, dando vazão a sentimentos e pensamentos, e mágoa, e ódio, e rancor, que não deveria. Tem gente com a vida amarrada por causa disso. Poderia estar muito à frente, estar com a vida amarrada, porque quando você abre a boca para falar o que não deve na sua casa, você dá legalidade dentro da sua casa, você abre brecha dentro da tua casa.
Quando você fala de alguém, quando você lança uma palavra pesada sobre alguém, e a tua família está ouvindo, é um péssimo exemplo, você vai contaminar, a raiz infecciosa vai contaminar os demais. E como é infecciosa, isso se volta contra você. Isso se volta contra você. E não tem feito bem. Não adianta, ô bispo, mas o senhor não sabe o que essa pessoa me fez. O vitimismo não vai justificá-lo. Porque se você for injustiçado, busque em Deus que Deus vai te justificar. Se você acredita que você foi injustiçado, coloque toda a tua força para buscar a Deus, para que Deus reverta essa injustiça e converta a injustiça na sua vida e você seja honrado. Porque o grande problema das pessoas, eu vou dizer qual é. Em muitas situações, muitos de vocês até têm razão. Em muitas, mas perdem a razão como agem. Quando agem da forma errada. Deixam de ser justificados porque perdem a razão na maneira de agir. E aí Deus não pode fazer justiça. Entende o que eu quero dizer? Deus não pode fazer justiça porque agora você não está agindo de forma espiritual, e sim de forma carnal. E Deus espera de nós, como homens espirituais, atitudes espirituais. É fácil? Não, não é fácil. Mas é a nossa fé que vai determinar isso. O quanto eu quero vencer? O quanto? Lembre-se sempre daquilo que nós falamos, né? A árvore que não é flexível, quando vier a tempestade, ela quebra. Quando é flexível, ela pode entortar, vai lá embaixo, mas ela volta. Então, nós temos que ser pessoas flexíveis. Bispo, eu sei tudo que você falar. Eu sei tudo que você falar. Mas o nosso grande exemplo é Jesus. Ele nos ensina a sermos imitadores dele. É por isso que muitos são chamados e poucos escolhidos. E esse é um critério de seleção, de aprovação que nós precisamos realmente trabalhar. Porque muita gente é chamada, mas poucos serão os escolhidos. E você tem que colocar dentro de você que você será um dos escolhidos. E se a gente não tratar os pontos fracos, nós vamos viver sendo pegos neles. O diabo, ele sempre vai levantar alguém para poder fazer alguma coisa que contamine o teu coração, que faça você abrir uma brecha, porque ficou muito fácil. Ele já sabe qual é o teu ponto fraco. Ele já sabe que você é uma pessoa que se magoa fácil. Ele já sabe que você é uma pessoa vingativa. Ele já sabe, então é só lançar a semente em alguém, aquele alguém vem usado pelo diabo e lança a isca e você está pego. E aí você quer orar, você quer viver coisas maiores, você está determinando, às vezes vem até na igreja e diz assim, poxa vida, eu faço uma campanha, ou eu ouço a palavra, eu acredito naquilo, eu oro, eu determino como eu tenho sido ensinado na igreja, mas e aí? E o resto? E fechar essa brecha? E usar a sua fé para dizer, não, aqui não, raiz de amargura, aqui não, mágoa, aqui não, em nome do Senhor Jesus, aqui haverá um coração capaz de perdoar, um coração segundo o coração de Deus, amém? Esse é um tema sempre muito polêmico, a gente fica assim, e cuidado, mantém tua mente aqui, não deixa tua mente sair no momento da palavra, não. Quando a palavra vem, a pessoa fala assim, não é isso que eu queria ouvir. É isso sim que você queria ouvir. É porque é o que Deus está falando com você. Se você quiser pegar depois essa palavra e dizer assim, fazer igual nós pregamos outro dia, que Deus mandou o profeta ir lá e lançar o rei, trouxe todas as palavras escritas trouxe todas as palavras que Deus mandou o profeta Jeremias escrever. Ele lia, fogareiro, vinha a palavra,
Sabe o que o Senhor falou para Jeremias? Escreva de novo, agora acrescenta mais e leve a ele, porque agora vai ser de outra forma. Escreva de novo, tudo novamente, e leve a palavra a ele. A palavra volta. A gente tem um poder, quando Deus traz uma palavra, é como sempre falamos, se abre um portal, uma oportunidade. Se a gente agarra aquela oportunidade, as coisas mudam. Naquele momento, a gente agarrou aquela oportunidade. As coisas mudam, Deus quer nos abençoar, as coisas tomam uma outra direção. E aí, você passa pelo portal. Senão, as consequências vêm. Quando a palavra não é o suficiente, sempre vem as circunstâncias. E mais dia, menos dia, essa palavra está de volta. Pode ver que ela vai, ela volta para nós. Ela vai, ela volta para nós. Passa, por favor. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Diga comigo, é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, lembre-se que esse acerto vai chegar, né? Como já tem, de alguma forma aqui. Foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida. Diga comigo, servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos seus torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim, diga comigo, também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Isso mexe conosco, o quanto é sério o assunto. Nós começamos a palavra falando sobre o poder da palavra, o poder da declaração da palavra, o poder que há na palavra. Quando fazemos uso, confessamos a palavra, nós temos poder sobre os problemas, poder para dominar e não ser dominado, poder de ordenar que o mal saia, que o mal seja lançado para longe de nossas vidas. E foi nos dado o poder também para perdoar, de rejeitar, de combater, expulsar. Agora, é uma decisão que tomamos. É uma coisa fácil? Não, não é uma coisa fácil. Mas espera aí, quem contou essa parábola? Jesus. Vai ter o acerto de contas.
terá o acerto de contas. E vamos receber de acordo com aquilo que temos dado. Sou capaz de perdoar, tenho perdoado, eu também serei perdoado. Eu não sou perdoado, eu não sou capaz de perdoar, eu não serei perdoado. E isso não adianta, pessoal. Olha o que eu vou dizer a você. Sempre que Deus nos traz uma mensagem como esta, é porque Deus está nos dando a oportunidade de liberar o perdão, de mudar aquilo que tem sido um impedimento para que as nossas orações sejam respondidas. Você viu que o Senhor disse assim: se vocês tiverem fé em Deus, vocês vão dizer a este monte, ergue-te e lança-te no mar, se não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Mas quando estiver orando, quando vocês estiverem orando, lembre-se do seu irmão, se tem alguma coisa contra o seu irmão, ou o seu irmão contra ti. Ah, bispo, mas não fui eu que fui, libera perdão do mesmo jeito. Não fui eu que errei, seja maior, abençoa a vida dele. Não, eu fiz, bicho, mas então, seja corajoso e peça perdão. Tenha coragem, atitude de coragem, atitude de vencedor, atitude de quem é maior. Tenha essa atitude. Eu quero vencer. Isso faz com que, primeiro, isso te liberta, isso te leva para um outro nível, e faz com que um ciclo vicioso seja interrompido. Termina aquele processo de falar sempre da pessoa, de criticar a pessoa, abrindo brechas para a tua vida. Termina esse ciclo vicioso de brechas, ou essa raiz infecciosa que vai te infeccionar cada vez mais, infeccionar os que estão ao seu redor, contaminar, trazer amargura. Termina esse ciclo. E você vai caminhar em bênçãos. Porque muitos estão, como disse, doentes emocionalmente, doentes espiritualmente, sai de uma enfermidade e cai em outra, sai de uma e cai em outra, sai de outra e cai em outra. A vida está travada, coisas que eram para estar muito à frente não está travada. Por quê? Não pense você que é isso, é aquilo outro, não. Tem gente que é pelo que tem falado, que tem saído da boca, como tem tocado em outras pessoas, e Deus não vai permitir. É contrário à sua natureza. E Deus está nos dando a oportunidade de mudar isso. A oportunidade de passar por esse portal, o portal do perdão, e a vida caminhar. Porque nós queremos o perdão, nós erramos todo dia nós cometemos um escorregão. E se Deus não tiver misericórdia de nós estamos fritos. É verdade ou não é? Nós não queremos que Deus nos trate com misericórdia, com amor. Ô Senhor, tem paciência comigo. Tem paciência, mas eu terei. Mas e você, tem tido com o próximo? Você tem tido? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Perdoa as nossas dívidas. Perdoe as nossas dívidas. A dívida é um pecado. Cada vez que pecamos, entramos em dívida. Cada vez que pecamos, entramos... Então, perdoe as nossas dívidas assim como nós temos. Então, perdoa a dívida dos outros também. Nós precisamos aprender a perdoar a dívida dos outros. Olhar para as pessoas e dizer, não, por trás disso tem uma ação maligna, não, ele deve ter as razões, os motivos dele, mas está na mão de Deus. O Senhor abençoa a vida dele, abençoa, eu quero abençoá-lo, meu Deus, eu quero abençoá-lo. Estou terminando, vamos lá. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, Números 12, 1. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram.
também não tem ele falado por meio de nós? Diga comigo. E o Senhor ouviu isso. Sabe que Miriam e Arão eram irmãos de Moisés, né? E Miriam era profetisa, Arão era sacerdote. E aí, começou a olhar para Moisés e questionar Moisés. E aí pega e vira e diz: será que Deus só fala por intermédio de Moisés? Deus fala por intermédio de nós também. Olha o que está escrito ali. E o Senhor ouviu isso. Não foi Moisés. O Senhor ouviu. Olha o que o Senhor fez. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente, o Senhor disse a Moisés: Arão e a Miriam, dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem, e pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente, e ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões. Em sonhos falo com ele. Diga comigo, não é assim. Porém, com meu servo Moisés. Diga comigo, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, não por enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Diga comigo, por que não temeram criticar meu servo Moisés? Você está vendo que ninguém pode julgar alguém pelo que está vendo? Ela olhou, porque ele casou com uma mulher etíope, não concordo, acho que está errado, acho que não deveria ser assim, e Deus não fala só por intermédio de Moisés, fala por intermédio de nós também, e começou aquele processo. E aí o Senhor ouviu. Moisés não ouviu, mas o Senhor ouviu. E aí o Senhor chama todo mundo para a tenda do encontro. Vem cá para uma reunião. Por que vocês não temerem tocar no meu servo Moisés? Quando há algum profeta aí, eu falo por enigmas, mas com ele, ou seja, ele tem uma comunhão diferente comigo. Ele tem uma fidelidade diferente comigo. Vocês não enxergam isso, mas eu vejo. Você está vendo que a gente nunca pode julgar alguém pela imagem? Você não sabe como é que é a comunhão daquela pessoa com Deus, como é que ela é na intimidade, como Deus olha o coração da pessoa. Às vezes até a pessoa olha e diz assim: nossa, mas eu faço muito mais que ela, e papai, e tal, olha o externo. E Deus está olhando a comunhão, Deus está olhando o coração. E aí, por causa dessa atitude de falar ocultamente, criticar Moisés ocultamente, olha a sequência disso. Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles. Ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra, e disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe, e com a metade do corpo destruído. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, concede-lhe a cura. Moisés ainda foi orar por ela. Você vê o coração, né? Ele não poderia ter dito assim: bem feito, você não foi falar nas minhas costas? Ele não poderia ter dito, sim ou não? Ele falou: não, agora você fez, você colha, vai pedir misericórdia a Deus, vai se humilhar. Não, orou.
orou, não sabendo que eles estavam metendo um pau nas costas dele, ainda orou a Deus, pedindo misericórdia e a cura. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias, depois ela poderá ser trazida de volta. Ou seja, Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida. Ela falou publicamente, foi envergonhada publicamente. Ela falou para muita gente, ela foi envergonhada diante de todos aqueles que ela foi envergonhada. Não só diante de todos aqueles, porque o Senhor tratou assim, não fez? Agora tem o tempo da correção. Não, eu ouvi, Moisés, ouvi tua oração, só que ela vai ficar 7 dias e ninguém vai partir, vai ficar aqui aguardando Miriam. Ninguém vai poder partir. Por que nós não estamos indo? Por que nós não estamos? Temos que aguardar Miriam. Porque Miriam está leprosa, o Senhor deu 7 dias para ela passar por esse tratamento, por essa vergonha, e depois nós podemos seguir. Amém, pessoal? Você vê o quanto é sério. Por que Deus trabalha isso conosco? Porque as nossas atitudes não é como a da maior parte das pessoas do mundo. Nós somos um povo de conduta, de caráter, de atitudes diferentes. Deus busca um povo separado, um povo especial, um povo zeloso, um povo de boas obras. Entende? Se eu perguntasse a você, cada um de nós, você como homem, você como mulher, se eu tenho homens aqui, solteiros, mulheres solteiras, mas mesmo os casados, todos nós buscamos homens e mulheres de Deus, que tenham atitudes diferentes. Quais são os grandes problemas entre os casais? A mulher quer que o marido seja literalmente um grande homem de Deus. O homem quer que a mulher seja uma mulher de Deus, que tenha uma atitude diferente, um caráter diferente, um procedimento diferente, atitudes diferentes. Os solteiros que querem se casar, querem mulher de Deus, homem de Deus. Deus busca homens de Deus e mulher de Deus. Pessoas diferentes, pessoas separadas, um povo especial, um povo zeloso, um povo de boas obras, um povo capaz de falar com os problemas, crer na palavra, confessar a palavra, falar com autoridade aos montes que se levante e lance-se no mar, mas também capaz de tratar os montes que estão dentro, as amoreiras que estão dentro, a raiz de amargura que está dentro. E nós tratamos isso pela fé, totalmente pela fé. Nós agimos por fé, porque nós queremos que Deus se agrade de nós queremos uma vida abençoada, gloriosa, sermos cabeça em tudo, uma família abençoada, um casamento abençoado, uma vida próspera, e tudo isso vai impedir. Olha o que nós falamos, raiz que traz amargura, raiz infecciosa, que vai infeccionar. Fique em pé, por favor. Passa o próximo versículo, por favor. Lucas 23, 34, Jesus disse, diga comigo, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Quem fez essa oração? Fez por quem? Por aqueles que o fizeram tão mal, injustiçaram, o crucificaram, humilharam. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio, viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isto,
adormeceu. Estevão sendo apedrejado. Estevão sendo apedrejado. E você vê que todos viram o seu rosto como hoje o rosto de um anjo, não com aquela revolta. E ainda, não os considere culpados deste pecado. Ou seja, não imputa sobre eles esse pecado não, Senhor. Orando por aqueles que estavam fazendo mal, apedrejando, ele estava sendo literalmente, e morreu apedrejado. Morreu apedrejado. Mas terminou orando por aqueles que estavam apedrejando. Pode passar. Se vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, diga comigo, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, diga comigo, do mal. E esse é um mal. Esse é um mal. A tentação de não perdoar, a tentação de fazer de forma que não é a maneira que Deus espera. Livra-nos do mal. Livra-nos de cometer esse mal, de ter essa atitude. Livra-nos, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Cuide que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração se afaste do Senhor, o nosso Deus, para adorar os deuses daquelas nações. E para que não haja no meio de vocês, diga comigo, nenhuma raiz que produza esse veneno amargo, raiz de amargura, raiz que produz veneno, esse veneno amargo. Outra tradução, raiz de amargura que produz esse veneno amargo. Esforcem-se para viverem em paz com todos e para serem santos. Sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Com seus olhos fechados, a mão no seu coração, Deus fala conosco e nos dá uma oportunidade linda. Nos dá uma oportunidade extraordinária. A oportunidade de nos libertarmos. Lembre-se que você tem o poder para fazer declarações poderosíssimas, e vencer todo tipo de problema. Será o mal, os problemas, sai, lança-te no mar, confesse, creia no seu coração e confesse a palavra, mas certifique-se. Muitas são as pessoas que Deus está cobrando isso. Falaram demais, deram vazão a sentimentos que não deveria, acabaram falando palavras pesadas, estão com barreiras, com raiz de amargura, não consegue perdoar, e com isso, tem uma série de coisas travadas, uma série de coisas completamente travadas, e Deus está dando oportunidade de mudar isso. Um portal se abre, um portal com oportunidade de virarmos essa página. Estamos caminhando para o final de mais um ano, e não podemos terminar o ano
da mesma forma, da mesma maneira, com tudo amarrado, tudo travado, porque alimentamos, demos vazões a sentimentos, pensamentos, palavras que não deveriam ter sido liberadas. Agarre a oportunidade. E ainda hoje, bicho, não fui eu, não importa, libera perdão. Mesmo que não foi você, faça a sua parte. Mas eu errei também, bispo. Então seja corajoso e diga, vá até a pessoa. Não sei a maneira que você vai agir. Vá na pessoa, diz, eu quero te dar um abraço, quero te dar dê um presente, pague um café, pague um almoço, faça qualquer coisa que você achar melhor. Leva um presente a ela, eu quero te dar esse presente, e se existe aí alguma coisa entre nós, eu quero que isso fique no passado, eu quero que isso caia por terra. Você quer vencer, você quer que Deus te honre, que Deus te promova, que Deus te exalte, que a sua vida ande, que a sua vida prospere. Como diz, tem gente que a vida está travada, está amarrada, porque acabou falando o que não deveria, tocando em quem não deveria. Outros, é uma situação de saúde atrás da outra, e são problemas justamente emocionais, sentimentos que não devem mais estar aí, e você tem essa oportunidade hoje. Deus está te dando essa oportunidade. Deus, aliás, está nos dando essa oportunidade. A oportunidade de jogar isso por terra. Pegar essa amoreira e lançar no mar. Pega essa amoreira e lança no mar. Pega essa amoreira e começa a fazer essa declaração, viu? Não é assim, aquela palavra assim, eu não consigo. Não, eu posso. Mágoa, aí de amargura, eu tomo essa decisão, dentro de mim você não vai estar mais. Eu te ordeno, plante-se no mar, saia da minha vida, sai do meu coração e plante-se no mar, vai para longe de mim, porque eu não te aceito mais dentro de mim, não te aceito mais no meu coração, não te aceito mais no meu interior, não te aceito mais. É uma decisão que se toma. Não abra os olhos não, por favor, permaneça com os olhos fechados e deixa o Espírito Santo falar com você.